Olá pessoal, bom, aqui quem vos fala é o professor Helder de Souza Claudino, sou professor da disciplina de Física Moderna 2 e neste primeiro vídeo que eu estou confeccionando para vocês, nós vamos fazer uma rápida introdução acerca da física atômica e também estarei comentando sobre o caso do problema de uma partícula em uma caixa unidimensional. O fato de estar fazendo isso é para que nós tenhamos mais facilidade quando formos introduzir o problema tridimensional. Ok? Bom, em primeiro lugar, nós vamos começar a introdução com a definição da física atômica. Nós definimos esta área como o campo da física que estuda átomos como um sistema isolado, composto por elétrons e um núcleo atômico. O elemento de maior importância dentro deste âmbito da física atômica é o da equação de Schrödinger. E existem dois pontos importantes relativos a esta equação, que eu acredito que você já tenha visto noções da equação de Schrödinger durante o curso de Física Moderna 1. Bom, em primeiro lugar, é que para todos os átomos neutros, com exceção do átomo de hidrogênio, a equação de Schrödinger não pode ser resolvida exatamente. Então, nós só temos uma resolução exata somente para o átomo de hidrogênio. Isso pode até parecer um ponto negativo, mas, por outro lado, foi exatamente no reino da física atômica que esta equação colheu seus maiores sucessos. E um ponto importante é que é devido à utilização desta equação, ou através do seu uso, que nós podemos descrever e também entender a interação eletromagnética que existe entre os elétrons, no caso da interação elétron-elétron, e também da interação de elétrons com o núcleo atômico. Bom, no âmbito da física atômica, o átomo de um elétron é o caso mais simples que você pode observar. Contudo, ele é o mais importante de todos. Por quê? Primeiro, devido à sua importância histórica. Porque foi o primeiro sistema que Schrödinger tratou com a sua teoria, e os resultados que ele obteve através da sua teoria puderam ser corroborados com os resultados que existiam na época, tanto para o modelo de Bohr. Este resultado que eu estou mencionando seria os níveis de energia que por ele é obtido. Os níveis de energia corroboravam com o modelo de Bohr, modelo atômico de Bohr, e também com os resultados experimentais da época. Ele publicou o seu resultado em seu primeiro artigo, no ano de 1926. E outro ponto de fundamental importância é que as soluções da equação de Schrödinger aplicadas ao átomo de hidrogênio ele serve como ponto de partida para o tratamento da mecânica quântica dos átomos de muitos elétrons. Então vejam aí que existe uma importância fundamental da aplicação da equação de Schrödinger ao átomo de hidrogênio. Bom, então nós vamos discorrer agora um pouco sobre este conceito importante que é a equação de Schrödinger. Bom, em primeiro lugar eu já irei logo escrever aqui esta equação. Chamei essa equação de jogo da velha, estarei utilizando no decorrer desta apresentação. E note que essa equação aqui é a equação de Schrödinger independente do tempo, porque no caso mais geral a função de onda depende tanto da posição como do tempo. Mas quando você tem a restrição de que a energia potencial, o V de x, é independente do tempo, ou seja, só depende da posição, então você pode usar o método da separação das funções de tempo e espaço e escrever esta equação desta forma. Ok? Bom, então nós vamos utilizar a equação de Schrödinger independente do tempo para resolver o problema da partícula em uma caixa. O problema da partícula em uma caixa também é denominado na literatura como poço quadrado infinito. Tá? Eu vou descrever melhor esse problema aqui nesse próximo slide. Bom, então, neste problema da partícula em uma caixa, a energia potencial, deixa eu colocar aqui a equação para ficar melhor para a gente. A energia potencial ela é nula dentro do intervalo de 0 a L, que é neste intervalo aqui, e fora do intervalo, se x for menor que 0 ou x maior que L, a energia potencial é infinita. Ok? Então, um exemplo macroscópico desse problema seria o caso de uma conta pendurada no fio sem atrito
e limitada a mover-se entre obstáculos entre esses obstáculos aqui, que são obstáculos impenetráveis, ok? Estava querendo lembrar essa palavrinha. Bom, o que é uma conta? Uma conta seria uma esfera com um pequeno furinho em que você pode pendurar no fio. Então, essa conta aqui você imagina que ela não tem atrito com o fio, então ela poderá se mover nessa região, mas claro que ela não poderá estar fora dessa região, já que esses obstáculos são impenetráveis. Existe também o exemplo de um elétron, em que você pode aprisionar ele dentro de duas barreiras de potenciais muito grandes e o elétron ficar confinado naquela região, né? Então existem vários exemplos macroscópicos, só para a gente tentar se situar melhor. Bom, então vamos lá para os nossos pontos relevantes do problema. Em primeiro lugar, nós vimos que a energia potencial ela é infinita fora do poço. E o que isto traz para nós como consequência? É que a função de onda deve ser nula nesta região. Por quê? Aí nós podemos ficar nos perguntando por que a função de onda é nula nesta região. E nós podemos responder esta pergunta através da interpretação de Max Born da função de onda, onde nós temos que o módulo ao quadrado da função de onda ele é proporcional à densidade de probabilidade da posição da partícula. Então, se o módulo ao quadrado da função de onda é proporcional a essa densidade de probabilidade, obviamente ela deve ser nula fora da região, já que nós não podemos encontrar a partícula fora do intervalo de 0 a L, né? Bom, então, o que nós precisamos fazer é resolver a equação de Schrödinger, mais uma vez, reafirmando aqui que a equação de Schrödinger eu chamei desse jogo da velha, ok? Então somente apenas no interior do poço ou da nossa caixa, né? Bom, uma das condições que uma função de onda deve satisfazer é que ela deve ser contínua. Existem várias condições que uma função de onda deve satisfazer. Eu creio que vocês devem ter visto durante o curso de Física Moderna 1. E, no caso, esta condição da continuidade nos leva às seguintes condições de contorno. A função de onda ela deve ser nula tanto em x igual a 0 como em x igual a L. Então, nosso problema ele se resume a resolver esta equação aqui. Note que o termo da energia potencial não está nesta equação, já que ele é nulo dentro da nossa caixa. E nós pegando esse termo aqui, se nós pegarmos este termo aqui, essa constante, e transferirmos para o lado direito da equação, a gente chega nesta outra equação abaixo, a equação 3, e note que esse termo constante que multiplica E, tá? Eu posso chamar de K ao quadrado nesse caso, e eu não chamo esse termo de K ao quadrado de forma aleatória. Na verdade, esse M sobre H cortado ao quadrado tem a dimensão de K. E quem é este K? Este K é o nosso número de onda. Então, K ao quadrado é igual a 2ME sobre H cortado ao quadrado. E essa é a nossa equação 4. Eu fiz questão de frisar ela porque nós vamos utilizar posteriormente para chegarmos nos nossos níveis de energia, ok? Os nossos altos valores de energia. Bom, então a pergunta que é inerente ao problema que nós estamos analisando é quais são as possíveis soluções da equação 3, ou seja, quais são as funções de onda que são soluções da nossa equação 3. Se nós voltarmos para a nossa equação 3, que é esta equação aqui, esta equação é uma equação diferencial linear de segunda ordem, homogênea, e existe na literatura o método de você resolver esta equação. Mas nós podemos resolver ela de forma mais fácil, só olhando para esta equação, olhando para ela. Note que esta equação me informa que a segunda derivada da função de onda deve ser igual à função de onda a menos de uma constante, a menos de um fator constante. Então, posso perguntar qual a função que tem esta propriedade. Poderíamos ter a exponencial, função exponencial, mas nesse caso aqui nós vamos
olhar para as funções harmônicas, o seno e o cosseno. Por quê? Porque note que a primeira derivada do seno, a derivada do seno é igual ao cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno. Então, quando eu derivo duas vezes, a função torna-se a mesma, a menos de uma constante. Então, vamos lá para nossas soluções, nossas possíveis soluções. Então, a primeira possível solução seria A seno de kx, e a segunda possível solução, que seria a equação 6, seria B cosseno de kx, onde A e B são constantes, e nós podemos ver pelas condições de contorno. A primeira condição de contorno, ela afirma que a função de onda deve ser nula em x igual a zero. Então, nós podemos excluir a solução 6. Por quê? Porque quando eu substituo x igual a zero na equação 6, nós sabemos que cosseno de zero é igual a 1, o que nos resta somente b. Então, essa primeira condição de contorno implica que b é igual a zero. Então, nós podemos já excluir esta segunda possível solução. Usando nossa segunda condição de contorno, nós chegamos à seguinte equação. Φ de L, ou seja, função de onda em x igual a L, nos dá A seno de KL, que deve ser também igual a zero. Esse produto aqui só é igual a zero somente se A for igual a zero, ou se esse módulo aqui for tal que a função seno de nulo. Então, o caso A igual a zero não é interessante para nós. Assim, você não teria nenhuma solução, nenhuma das soluções possíveis que nós chutamos, tá? Seria a solução. Então, eu quero ver qual é a condição para que Φ de L seja zero quando esse argumento aqui, em termos desse argumento. Então, o que é que eu faço? O π de L só vai ser igual a zero quando KL for um múltiplo inteiro de π. Nós sabemos que o seno de π é igual a zero. Ok? Desta forma, posso isolar o termo K, escrever em termos desse índice n, já que Kn depende desse número inteiro n, e n pertence aos números inteiros positivos. Bom, desta forma, é curioso notar que a condição de contorno que nós utilizamos não serviu para nós obtermos essa constante, mas sim para nós obtermos os níveis de energia quantizados, que nós fazemos isso substituindo a equação 7, que é esta equação aqui para o número de onda, na equação 4. Então, vou reescrever a equação 4 aqui só para nós não precisarmos voltar o slide, ok? Então, substituindo o valor de K aqui, ok, nós chegamos nesta equação. Esta equação determina os níveis de energia quantizados do nosso problema da partícula em uma caixa. E eu vou fazer comentários adicionais sobre ele no último slide, quando eu faço um resumo de tudo, ok? Então, nós já encontramos os níveis de energia, ou os altos valores de energia para o nosso problema da partícula em uma caixa. E agora eu pergunto, e a nossa função de onda? Ou seja, quais são as possíveis soluções para o nosso problema? Então vamos lá, lembrando da nossa equação 5, nós vimos que ela era escrita dessa forma. Eu escrevi a função de onda em termos de n, já que esse Kn é escrito em termos do número inteiro n, e para obter a constante, essa constante aqui, o que é que eu faço? Eu uso a nossa famosa condição de normalização. Só lembrando, a condição da normalização, ela afirma que a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço, de menos infinito a infinito, tem que ser igual a 1. Então, o que é que eu faço? Eu pego a minha função de onda, o módulo ao quadrado da função de onda, tá? E já substituo aqui o valor de Kn, que é igual que é a nossa equação 7, que é Nπ sobre L. E agora, como é que eu faço para resolver esta integral? Ela é simples, porque você pode reescrever este argumento aqui em termos do θ. Você chama θ de nπx sobre L e usa essa identidade trigonométrica aqui, que seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. E este resultado aqui, que é independente de n, nos dá essa constante de normalização, que é igual a 2 sobre L, raiz de 2 sobre L, ok?
Então, desta forma, nós escrevemos nossas funções de ondas normalizadas, que representam as soluções do nosso problema da partícula em uma caixa, que é desta forma aqui, ok? Esta é a equação 9. Então, fazendo um resumo geral do que nós vimos nessa primeira apresentação, nesse primeiro vídeo, nós temos que os níveis de energia, eles são dados por esta primeira equação aqui, e nós vemos aí o primeiro contraste em relação ao caso clássico. No caso clássico, as energias para um problema clássico poderia ser qualquer energia. Já para o caso quântico, os níveis de energia não podem assumir quaisquer valores. Né? Existem valores permitidos para os níveis de energia que são dados por esta equação. Este é uma que você pode calcular se você tiver os valores dessas constantes e depois vocês podem também olhar no livro um diagrama de energia, feito até num livro, o livro do Tipler, tem vários livros que mostram um diagrama de energia, tá? E temos também a nossa função de onda. Na verdade, existe um número infinito de soluções para o nosso problema, porque esse n pode ser qualquer valor inteiro. Então, esse valor de n, se n for igual a 1, nós chamamos de n igual a 1 o nosso estado fundamental, que é o estado de menor energia. Se n for igual a 2, nós temos o primeiro estado excitado e assim por diante. Então, enfim, outros pontos de fundamental importância é que n ele é chamado de número quântico. Então, nós notamos que para qualquer valor de n, nós temos a energia e a função de onda associadas ao sistema. E este número quântico ele apareceu por causa das nossas condições de contorno que nós mostramos nos slides anteriores. Uma coisa importante é que nós veremos que no caso tridimensional surgem 3 números quânticos por causa das condições de contorno relacionadas ao caso tridimensional. Bom, pessoal, então nosso primeiro vídeo termina aqui. Então eu espero estar postando o próximo vídeo, que é o nosso caso tridimensional, ok? Bons estudos, valeu!